Você já parou para pensar quais países têm o maior número de jovens do planeta? Muita gente acredita que a resposta é simples, mas a verdade é que esse ranking guarda algumas surpresas. Alguns países que aparecem entre os primeiros colocados não são exatamente aqueles que costumam estar nas manchetes todos os dias. Os jovens representam muito mais do que apenas uma faixa da população. São eles que vão ocupar as universidades, entrar no mercado de trabalho, criar empresas, desenvolver novas tecnologias e decidir o rumo da economia mundial nas próximas décadas. Um país com muitos jovens possui um enorme potencial de crescimento, mas também enfrenta grandes desafios, como oferecer educação, empregos e oportunidades para milhões de pessoas. Enquanto alguns países estão envelhecendo rapidamente, outros continuam vendo sua população jovem crescer ano após ano. Essa diferença pode mudar completamente o equilíbrio econômico e político do planeta nas próximas décadas. Neste vídeo, você vai conhecer os 12 países com mais jovens em 2026, considerando pessoas entre 15 e 24 anos, de acordo com estimativas demográficas internacionais. Fique atento até o final, porque os dois primeiros colocados possuem números tão altos que parecem difíceis de acreditar. Antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Toda semana publicamos rankings, curiosidades e comparações entre países que ajudam a entender como o mundo realmente funciona. E agora, vamos começar nossa contagem. Na 12ª posição aparece a República Democrática do Congo. O país possui aproximadamente 21 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Pode parecer um número comum quando comparado aos primeiros colocados, mas basta imaginar uma população equivalente à de um país inteiro formada apenas por jovens. Isso mostra o tamanho da força que essa geração pode representar no futuro. A República Democrática do Congo está localizada na região central da África e é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais. O território possui grandes reservas de cobre, cobalto, ouro, diamantes e diversos minerais essenciais para a fabricação de baterias, celulares e carros elétricos. Apesar dessa riqueza natural, o país ainda enfrenta problemas como pobreza, infraestrutura limitada e conflitos em algumas regiões. Mesmo assim, sua população continua crescendo rapidamente, tornando o Congo um dos países mais jovens do planeta. Se nos próximos anos houver mais investimentos em educação, saúde e geração de empregos, essa enorme quantidade de jovens poderá se transformar em uma das maiores vantagens do país. Na 11ª posição está o México. O México conta com cerca de 22 milhões de jovens. Além de ser uma das maiores economias da América Latina, o país possui uma juventude bastante ativa no mercado de trabalho, na indústria, no comércio e na tecnologia. Sua localização também contribui bastante para isso. Compartilhando uma longa fronteira com os Estados Unidos, o México se tornou um importante centro de produção para empresas do mundo inteiro. Muitas fábricas internacionais instalaram unidades no país, criando milhões de empregos e aumentando as oportunidades para a população jovem. Outro destaque é a cultura mexicana, conhecida mundialmente por sua música, gastronomia, cinema e tradições. Essa influência cultural também movimenta o turismo e gera renda para milhões de pessoas. Mesmo enfrentando desafios relacionados à desigualdade social e à segurança, o México continua sendo uma das principais economias do continente americano. Na 10ª posição aparecem as Filipinas. O país possui aproximadamente 22,3 milhões de jovens. As Filipinas são formadas por mais de 7 mil ilhas e apresentam uma das populações mais jovens do Sudeste Asiático. Nos últimos anos, o país passou por um forte crescimento nos setores de tecnologia, atendimento internacional, desenvolvimento de software e serviços digitais. Milhões de jovens filipinos trabalham tanto dentro do próprio país quanto em diversas partes do mundo, enviando dinheiro para suas famílias e fortalecendo a economia nacional. Além disso, a população das Filipinas é conhecida por sua facilidade para aprender idiomas, especialmente o inglês, o que amplia ainda mais as oportunidades profissionais. Essa combinação de juventude, educação e crescimento econômico faz do país um dos mais promissores da região. Na 9ª posição encontramos a Etiópia. A Etiópia possui cerca de 29 milhões de jovens. Embora muita gente conheça o país apenas pelas dificuldades enfrentadas no passado, a realidade atual é bem diferente em vários aspectos. Nos últimos anos, a Etiópia registrou um dos maiores crescimentos populacionais da África e também investiu em infraestrutura, energia e transporte. Com uma população extremamente jovem, o país possui um enorme potencial para expandir sua economia nas próximas décadas.
Ao mesmo tempo, esse crescimento traz desafios importantes. Será necessário criar milhões de empregos e ampliar o acesso à educação para garantir melhores condições de vida para essa nova geração. Mesmo assim, especialistas acreditam que a Etiópia poderá desempenhar um papel cada vez mais importante no continente africano. Na oitava posição, aparece o Brasil. O Brasil reúne aproximadamente 29,8 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Mesmo com a queda da taxa de natalidade nas últimas décadas, o país ainda figura entre aqueles com a maior população jovem do planeta. Os jovens brasileiros estão presentes praticamente em todos os setores da economia. Eles movimentam o empreendedorismo, impulsionam a produção de conteúdo na internet, criam startups, trabalham na indústria, no agronegócio, na tecnologia, na ciência e ajudam a fortalecer o mercado consumidor. O Brasil também possui um dos maiores mercados digitais do mundo, onde milhões de jovens utilizam diariamente redes sociais, plataformas de vídeo e aplicativos de compras. Ao mesmo tempo, desafios como educação de qualidade, geração de empregos e qualificação profissional continuam sendo fundamentais para aproveitar todo esse potencial. Uma população jovem representa uma enorme oportunidade, mas somente quando recebe condições para crescer, estudar e inovar. E agora que chegamos ao oitavo lugar, a lista começa a ficar ainda mais impressionante. Os próximos países ultrapassam facilmente a marca de 30 milhões de jovens, e alguns deles possuem uma população jovem maior do que toda a população de muitos países do mundo. Na próxima parte, você vai conhecer os 7 primeiros colocados, incluindo a surpreendente disputa entre Índia e China pelo topo do ranking. Continuando o nosso ranking, a partir de agora, os números ficam ainda mais impressionantes. Os países que você vai conhecer possuem dezenas de milhões de jovens, formando uma força de trabalho capaz de influenciar a economia mundial durante muitos anos. E quanto mais nos aproximamos do primeiro lugar, maior fica a diferença entre os países. Na 7ª posição, aparece Bangladesh. O país possui aproximadamente 33,3 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Embora tenha um território relativamente pequeno, Bangladesh é um dos países mais populosos do mundo. Sua densidade populacional é tão alta que milhões de pessoas vivem em áreas urbanas bastante movimentadas. Durante muitos anos, o país ficou conhecido principalmente pela indústria têxtil, responsável por produzir roupas para diversas marcas internacionais. Mas essa realidade vem mudando. Nos últimos anos, Bangladesh também começou a investir em tecnologia, energia, infraestrutura e educação. Isso abriu novas oportunidades para sua enorme população jovem. Mesmo enfrentando desafios relacionados às mudanças climáticas e ao crescimento acelerado das cidades, o país continua apresentando avanços importantes na economia. Na 6ª posição está a Indonésia. A Indonésia reúne aproximadamente 46 milhões de jovens. Estamos falando do maior país do Sudeste Asiático em população, formado por mais de 17 mil ilhas. Sua localização estratégica facilita o comércio entre a Ásia e a Oceania, tornando o país uma importante rota para mercadorias internacionais. Além disso, a Indonésia possui uma economia bastante diversificada. Agricultura, mineração, turismo, indústria e tecnologia movimentam bilhões de dólares todos os anos. Grande parte desse crescimento é impulsionada justamente pelos jovens, que representam uma parcela importante da força de trabalho e do consumo interno. Com uma população cada vez mais conectada à internet, o país também se tornou um dos maiores mercados digitais da Ásia. Na 5ª posição aparecem os Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem cerca de 46,2 milhões de jovens. Mesmo sendo um país onde a população está envelhecendo, os Estados Unidos continuam entre os líderes mundiais graças ao tamanho de sua população e à chegada constante de imigrantes de diversas partes do mundo. A juventude americana participa diretamente do desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial. Muitas das maiores empresas do planeta nasceram pelas mãos de jovens empreendedores que transformaram ideias simples em negócios bilionários. Universidades reconhecidas mundialmente também atraem estudantes de vários países, fortalecendo ainda mais a inovação. Além disso, setores como inteligência artificial, tecnologia, medicina, entretenimento e indústria continuam oferecendo oportunidades para milhões de jovens americanos. Agora entramos no top 4. A partir daqui, todos os países possuem mais de 50 milhões de jovens. Na 4ª posição está a Nigéria. O país conta com aproximadamente 51,3 milhões de jovens. Esse número impressiona porque representa uma das populações mais jovens do planeta.
A Nigéria também é o país mais populoso da África e continua crescendo rapidamente. Especialistas acreditam que, até o final deste século, a Nigéria poderá se tornar um dos 3 países mais populosos do mundo. Isso significa que sua população jovem continuará aumentando durante muitos anos. Se conseguir ampliar os investimentos em educação, infraestrutura e geração de empregos, o país poderá viver um enorme salto econômico. Ao mesmo tempo, esse crescimento exige planejamento para garantir qualidade de vida para milhões de pessoas. Na terceira posição, aparece o Paquistão. O país possui cerca de 52 milhões de jovens. Ao longo das últimas décadas, o Paquistão manteve taxas de natalidade relativamente elevadas, o que explica sua enorme população jovem. Essa geração será responsável por ocupar milhares de vagas no mercado de trabalho nos próximos anos. Caso consiga ampliar os investimentos em educação, saúde e infraestrutura, o país poderá aproveitar esse chamado bônus demográfico quando uma grande parcela da população está em idade produtiva. Esse período costuma representar uma oportunidade importante para acelerar o crescimento econômico. Agora chegamos aos 2 gigantes do ranking. Os números dos próximos países são tão altos que parecem difíceis de imaginar. Na segunda posição está a China. A China possui aproximadamente 164,5 milhões de jovens. Mesmo enfrentando uma redução no número de nascimentos e um rápido envelhecimento da população, o país ainda mantém uma quantidade gigantesca de pessoas entre 15 e 24 anos. Esses milhões de jovens ajudam a movimentar a indústria, a pesquisa científica, a tecnologia e diversos setores da economia. Nos últimos anos, a China investiu fortemente em universidades, inovação, inteligência artificial, energia renovável e produção industrial. Por isso, muitos desses jovens fazem parte de uma geração altamente qualificada, preparada para trabalhar em áreas que exigem conhecimento técnico e científico. Ainda assim, o país enfrenta um desafio importante. Sua população está envelhecendo rapidamente, e a tendência é que o número de jovens continue diminuindo nas próximas décadas. Finalmente chegamos ao primeiro lugar. A líder absoluta do ranking é a Índia. O país possui aproximadamente 255 milhões de jovens entre 15 e 24 anos. Para você ter uma ideia da dimensão desse número, somente a população jovem da Índia é maior do que a população total da maioria dos países do planeta. Isso faz da Índia uma das maiores forças demográficas da atualidade. Essa enorme quantidade de jovens representa um potencial gigantesco para a economia, para o mercado consumidor e para o desenvolvimento tecnológico. Nos últimos anos, o país vem recebendo investimentos em tecnologia, produção industrial, energia, infraestrutura e serviços digitais. Diversas empresas globais também passaram a investir cada vez mais na Índia, justamente por causa dessa grande disponibilidade de mão de obra jovem. Mas esse crescimento também traz enormes responsabilidades. Será necessário criar milhões de empregos, ampliar o acesso ao ensino de qualidade e investir continuamente em saúde e infraestrutura para acompanhar o crescimento da população. Se conseguir aproveitar todo esse potencial, a Índia poderá desempenhar um papel ainda mais importante na economia mundial nas próximas décadas. Existe uma curiosidade que mostra o tamanho desses 2 gigantes. Somando apenas Índia e China, chegamos a mais de 419 milhões de jovens. Esse número é superior à população total de praticamente todos os outros países do planeta. Isso explica por que essas duas nações exercem tanta influência na economia mundial e devem continuar ocupando posições de destaque durante muitos anos. Mas a presença de países como Nigéria, Paquistão, Bangladesh e Indonésia também mostra que o centro do crescimento populacional está mudando rapidamente. Cada vez mais, os países asiáticos e africanos terão um papel decisivo na formação da força de trabalho mundial. E agora queremos saber a sua opinião. Qual desses números mais surpreendeu você? Você imaginava que a Índia teria uma vantagem tão grande sobre a China? Ou acreditava que outro país estaria entre os primeiros colocados? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Nós lemos todas as mensagens e queremos saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder os próximos rankings e comparações entre países. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.